O tema da mensagem de hoje vai estar aí na frente de vocês. No momento em que você acredita estar forte, é que vem as grandes provações. É no momento que você acha que você é poderoso, no momento que você acha que você pode tudo, é que vem as grandes provações. Essa mensagem eu me baseei num fato que aconteceu domingo passado, mas eu vou ler primeiro um texto. A Bíblia diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Se você quiser grifar, grifa, tentado pelo diabo. O desgraçado se tentou Jesus, imagine eu e você. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, então ele é duvidoso, tudo ele põe dúvida na minha e na sua mente, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, a palavra, nem só de pão viverá o homem. Então é importante você ter a palavra na tua vida, no teu lábio, nos teus lábios, no teu lábio, né? O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles, quer dizer, o reino do mundo, e todo o seu esplendor do que uma autoridade pode ter, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. O que o diabo pode dar para quem mesmo? Para quem ele quiser? Vamos voltar um pouquinho? O que o diabo pode dar? Eu acho que é o 5, volta um pouquinho. Todos os reinos do mundo. Isso é bíblico. Então nós temos que ter muita cautela. Vocês vejam que nós vamos ter este ano, eu creio que uma das piores eleições da história desse país. Só Deus para nos guardar. E quando for aberto a boiada, meu irmão, nós vamos ser bombardeados de gente que, porque todo mundo quer uma boquinha. Todo mundo quer. Porque é reino. Ninguém está acordando, lamentavelmente, que quem está sustentando esse país praticamente é a classe média. São comerciantes, empresários, lojistas, pequenas empresas, pequenos comércios, pessoas que trabalham em fábrica, em lojas, que acordam pela manhã. Vocês estão sustentando esse país. Vocês sustentam uma classe de, com todo respeito, com raras exceções de políticos, que tem benefícios em cima de benefícios e que não perdem nada. Qualquer dia eu vou trazer aqui, que eles não gostam muito que mostre isso, o que tem benefícios se você for um vereador, um deputado, assessorias, cargos comissionados, e tudo isso é uma manobra. Então eu não quero perder isso, é um reino. Quem dá isso para as pessoas? A Bíblia é bem clara. O diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E olha o que o diabo vai dizer para Jesus. Ele disse: eu te darei toda a autoridade, não são autoridades, sobre eles, e todo o seu esplendor. Então nós temos que ter cautela com isso. Cuidado, que muitas vezes você está entrando no desejo do diabo. Pastor, mas tudo o diabo que deu? Não, eu repreendo. Tem reino que Deus está dando para mim, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Verso 7. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste culto. Não preste culto ao homem. Não ache que quem vai mudar um país é o candidato A, B ou C. Não é o candidato da direita ou da esquerda. Olhe para Jesus. O diabo levou a Jerusalém e colocou-a na parte mais alta do templo e disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Para que você não tropece em alguma pedra. Tem pedra que quer nos fazer tropeçar. E o próprio diabo está dizendo isso, hein?
O diabo está falando palavra para Jesus. O diabo está falando a palavra para Jesus. Que ousadia, não? Ele está dizendo coisas bonitas. Olha, ele está dizendo assim: com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. As pedras vêm no meu caminho e no seu. No versos 12, Jesus respondeu: dito está, quer dizer, está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou para sempre, até uma ocasião oportuna. Então o diabo, ele age assim, então ele vai querer voltar. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, diga assim, no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Até aqui. Senhor, fala conosco em nome de Jesus, amém. Essa mensagem, eu fiquei impactado, que creio que todos vocês ficaram, com um fato que aconteceu, que chocou o mundo, domingo passado. Uma das maiores festas de Hollywood, dos Estados Unidos, o Oscar, aonde grandes atores, diretores são premiados pelaquela academia, e essa premiação reflete no mundo. O Oscar, homens importantes, riquíssimos, cheios de poder, mulheres bonitas, homens bonitos, é um glamour para poucos e meros mortais. Mas aconteceu um fato ali que chocou o mundo, uma cena inusitada, que foi a ponto de discussão, dizendo aquilo ocorreu, não ocorreu, aquilo foi um acordo deles, foi uma encenação, porque impactou. Um dos maiores atores, o Smith, ele não aceita a brincadeira daquele outro ator, o Rock. Ele não aceita a brincadeira, porque parece que pegou num ponto fraco, um probleminha que a esposa dele está passando, e inusitadamente ele levanta e vai lá dar um tapa na cara daquele ator, para o mundo inteiro ver. Foi ao vivo, não tinha como se apagar. Todo mundo se pergunta, foi certo, não foi, por quê? Isso reverberou. E todos nós queremos, cada um ter um parecer, uma palavra. Não, eu vou apenas aqui usar a palavra de Deus para que você possa reavaliar. Mas primeiramente, depois, logo em seguida, ele faz esse ato, se controla um pouco, volta para ser premiado, em lágrimas ele faz um discurso, mas o que impacta é que ele prega, ele fala do diabo para o mundo inteiro ouvir. E tem a ver com a mensagem de hoje, tem a ver com o que você acabou de ler. Então nós vamos colocar cenas, para que você que está aqui, está em casa, possa entender o que o pastor está falando agora. Essa cena foi ao vivo, foi domingo passado, por praticamente o mundo inteiro ver esse ator. Ele é um dos maiores, deixa um pouquinho parado, pode apagar as luzes. Este homem, aonde ele for no mundo, ele é reconhecido. Que privilégio, hein? Aonde ele for no mundo, as pessoas sabem que ele é um grande ator de vários filmes deslumbrantes, de séries. Ele faz uma fama e junto com a fama ele é um dos homens mais ricos no mundo da fama de Hollywood. Em frações de segundos, a vida dele ia mudar. Em frações de segundos, esse sorriso já não iria ter mais. Assim o diabo faz comigo e com você. A minha e a tua vida pode mudar em frações de segundos. Um ato meu ou seu pode destruir conosco em frações de minutos. Pode colocar a cena, fazendo um favor. Ele ri.
Smith just smacked the shit out of him. Thank you, Dave. Agora ele volta. Ella said to me, Aqui ele já está chorando. said, at your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. Daisy Washington. Volta um pouquinho e para no que Daisy Washington disse para ele. Aí, parou. Daisy Washington, os dois são cristãos, viu, para quem não sabe. Tanto ele quanto Daisy Washington. Altamente cristãos. Daisy Washington disse para ele, disse agora há pouco, este é o seu maior momento. E era de fato. Ele iria receber a estatueta do Oscar, maior premiação praticamente do cinema mundial. Tome cuidado, é quando o diabo vem te atentar. Ele não está pregando numa igreja, ele não está num programa de TV de madrugada, ele não está numa rede de um canal religioso, ele está na premiação do Oscar, e ao vivo ele relata isso. A Daisy Washington me disse agora há pouco, esse é o maior momento, esse é o seu maior momento, tome cuidado, é quando o diabo vem te atentar. Pode botar as luzes. Obrigado. Assim é comigo, com você. Tome cuidado. Irmãos, tomem cuidado. Posso pedir um favor para você agora? Diga para mim assim, fala, pastor Flávio, tome cuidado. É verdade. Porque quando nós pensamos que estamos em pé, é que pode vir a nossa queda. É quando nós pensamos que está tudo bem, que pode ser que um minuto, um desleixo meu e seu, pode destruir com todos os nossos sonhos. Recentemente eu vi uma cena que me chocou, de tantas outras que acontecem diariamente, mas isso tem que estar se tornando corriqueiro em muitas cidades. Trânsito maluco, as pessoas agressivas, todo mundo indo para um trabalho, para uma escola, uma faculdade, ao mesmo horário, vias lotadas, carros, motos, bicicletas, pessoas ao celular, pessoas apressadas, outras nem tanto, e é comum hoje você ver discussões, brigas, desavenças, fechadas, buzinas, batidas durante a semana, quase todos os dias. Mas uma cena chocou recentemente. Uma dessas discussões fechadas que ocorre todo momento em quase todos os lugares. Um jovem de em torno de 21 anos de idade, ele foi fechado, ele fechou um senhor com carro, ele de moto, ele para, ele vai tirar satisfações. As câmeras de um local começam a focalizar aquela cena que iria terminar em tragédia para os dois. Aquele moço, enfurecido, não gostando daquele homem ter feito aquele ato, ele parte para a agressão física, mas ele não imaginava que aquele homem estava armado, e aquele homem tira a arma e desfere 3 tiros contra aquele moço, ele mata o moço. Uma história linda, 21 anos, um percurso pela frente, estava indo trabalhar, era uma manhã, não eram nenhum 2 vagabundos, nenhum 2 que saíram de uma boate, de uma bagunça, não, eram pessoas distintas, mas que no momento errado e na hora errada foram tentados pelo diabo para destruir com a vida deles, e de fato destruiu. Aquele homem, não tendo controle, sendo agredido fisicamente, foi lá e matou o menino, acabou com ele, mas acabou com a família, acabou com os pais, acabou, se ele tem os pais, com certeza, se ele tem, acabou. A cena posterior, aquele homem sai do local, creio eu que abaixou a adrenalina, viu a caca que fez, mas foi preso. E quando ele chega na prisão, ele é vaiado pela população. Que cena triste.
Será que alguém poderia contar para eles alguns minutos antes e falar assim, ó, não feche, não brigue, você vai perder a tua vida e você vai ser preso. Isso acontecendo constantemente. E o pior de tudo, olha o que eu vou dizer para vocês, pode ser comigo ou com você. Os nossos julgamentos é muito simples, não, ele tem que penar na cadeia, mas eu e você podemos ter atitudes tão erradas. Imagine você, alguém vem, começa a dar murro e você está com uma arma na mão, aqui na tua cintura. Foi a carga que deu. Então, todos nós estamos sujeitos hoje a ser tentados e tomar atitudes que é de queda, que é de destruição. Por isso que você tem que pedir urgentemente que o Espírito Santo de Deus te traga equilíbrio. É o Espírito Santo de Deus que nos traz equilíbrio emocional, porque todos nós somos sujeitos. Quem aqui já se perdeu o controle emocional num trânsito, num atendimento? Alguém que veio e falou um pouco mais forte com você e você não gostou. Constantemente nós vemos brigas de vizinhos. É um vizinho que colocou um som mais alto e o outro foi pedir ali por gentileza para baixar, o outro não aceitou e começou uma briga e um bateu no outro e coisas piores podem ocorrer. Quem nos traz o controle psíquico, emocional e espiritual é Deus. Se você não tiver um controle, nós somos num mundo hoje altamente competitivo. Um mundo onde as pessoas se acham melhor do que os outros. Um mundo que as pessoas acreditam que elas podem fazer o que elas bem desejem, queiram fazer. Satanás, ele vem tentar a minha e a tua vida nos momentos que você está bem. O grande Davi, da Bíblia, ele tinha sido um grande homem, e foi um baita homem, cristão, um homem de Deus. Davi enfrentou Golias, venceu Golias. Davi trouxe benefícios a Israel como um grande rei. Davi é o que trouxe a arca da aliança de retorno à terra prometida. Davi foi um baita rei, mas ele comete um erro. Quando ele acha que está acima de qualquer um, se achou um baita rei, ele toma uma decisão errônea. Quando todos os reis foram para a guerra, Davi resolveu ficar no palácio, e foi a queda dele. Davi se engraça com uma mulher casada, chamada Betseba. Davi se relaciona com ela. Davi se apaixona por ela. Ele achava que seria apenas mais um caso. Ele achava que apenas seria mais uma noite ou um dia delicioso que ele teve com uma mulher altamente linda, por mais que ela fosse casada. Naquela época não tinha câmeras, não tinha filmagens, ele era o rei, não tinha nada que alguém pudesse acusá-lo, mas ele não esperava que aquele ato de relacionamento sexual que ele teve com ela engravidaria ela. E ela chega para ele e diz: estou grávida. Ele, como rei, começa a ter atitudes totalmente erradas. O marido retorna, Urias, e ele pega o marido de Betseba, que amava o rei, e ele pede para que o marido volte para casa, e o marido não quer ir embora. Que Davi queria que Urias voltasse para sua casa, se deitasse com Betseba, possivelmente até um acordo fechado com ela. Olha, o seu marido vai para casa, se relacione com ele, espere mais um mês e diga que está grávida. Se a criança, ele fala assim, mas eu não estava aqui nesse período, como que pode, nasceu de 7, 8 meses, a prematura. Naquela época não tinha o exame de DNA. Olha que mente, olha que muitas vezes os nossos erros fazem com que a gente cometa os erros. Ele não vai embora. Davi chama ele, taca a bebida nele, bebida alcoólica, deixa ele bêbado e fala: vai para tua casa.
Com certeza também planejou com Betseba, ele vai chegar bêbado, deita com ele, deixa ele nu, possivelmente. Então, apenas aqui, isso aqui sou eu que estou comentando, tá? Estou apenas ilustrando o que possivelmente pode ter ocorrido. Faça que você teve uma relação com ele. No dia seguinte, quando ele acordar com dor de cabeça, tanto que ele bebeu, você diga para ele assim: que noite, hein? Você hoje foi demais. E ele bêbado: ah, é? Fui? Foi. Mas ele não vai embora. Mesmo bêbado, ele não quer voltar para a casa dele. Não restou outra coisa a Davi mandar ele para frente de uma guerra. Davi manda Urias para a guerra. Ele era comandante. O comandante jamais ficava à frente da guerra. Davi manda uma carta dizendo: coloque Urias na frente da guerra. Urias nunca era para estar aí na frente da guerra, ele era comandante. Davi queria matá-lo. E Davi mata. Davi matou Urias. Chega a notícia, ele está morto. Ufa! Davi vai e faz um ato de lindo atitude de amor e chama Betseba, a judiação, a viúva. Olha que judiação dela. Ela não pode ficar sozinha. Urias morreu como um comandante na frente da guerra. Deixa eu puxar ela para ser uma das minhas esposas. Que ato lindo. Mas a conta veio. O filho morre. Muitas vezes nós queremos fazer algo que muitas pessoas nem sabem o que aconteceu, mas Deus e você sabem, e o diabo também sabe. O diabo vem para tentar a mim e a você nos momentos que nós estamos achando que somos fortes. Moisés está no Monte Sinai, falando com Deus, dias no Monte Sinai, no momento em que Deus esculpe em 2 pedras os 10 mandamentos, momento de prazer, de alegria de Moisés com Deus, falando com Deus. Moisés desce com as tábuas dos mandamentos, para apresentar ao povo de Deus, quando ele ouve que o povo está em verdadeira festa, mas não é festa para Deus, eles se corrompem. O irmão dele, um grande sacerdote, se corrompe, e faz para o povo um bezerro de ouro. Moisés fica indignado, e uma atitude que ele tem, que não deveria ter tomado, ele quebra as tábuas dos mandamentos. Tudo isso aconteceu depois que ele desce do monte, que falou com Deus. Uma vez eu fiz um depoimento de um pastor, claro que eu não vou falar com riqueza e detalhes. Ele comentava que ele estava num culto em Belo Horizonte, e a igreja dele é uma das maiores igrejas do Brasil. Ele é um dos maiores pastores. E ele disse que quando ele terminou um culto maravilhoso, igreja lotada, como eu falei, uma das maiores igrejas do Brasil, ele chega em casa, uma das filhas dele não está mais em casa, ela quis conhecer um pouco o mundo, e ele começa a perguntar: onde está fulana? E alguém diz: ela foi num clube, ela foi numa danceteria, em pleno domingo. E ele começou a repensar, ele falou: agora mesmo, eu estava numa igreja entupida, lotada, com pessoas importantes dentro da igreja, e agora eu estou aqui num desespero, porque eu não sei onde a minha filha está. E toda essa reflexão que ele teve, ele estava contando, que era por volta de quase 3 horas da madrugada, aproximadamente, de domingo para segunda, ele sentou no meio fio da frente da casa dele, numa rua deserta, e ele esperando a filha dele chegar. E aí veio a reflexão, que algumas horas antes, ele falava para uma multidão, e agora ele está sentado à beira de um meio fio, esperando a filha chegar. Porque a filha está numa casa de show. Quantas vezes nós sentimos o super-homem, a super-mulher,
uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem-quista na sociedade, mas dentro da nossa casa, a nossa família, você pode ser um Naamã. Quem é Naamã, pastor? Naamã é um personagem bíblico, que ele era o comandante do exército do rei da Síria, mas que ele tinha lepra, e poucas pessoas sabiam disso, poucas assim, que sabiam o estado gravante, mas acho que todos sabiam devido ao mau cheiro que ele tinha, porque a lepra fede. Então muitas vezes nós temos uma farda de um homem importante, uma mulher importante, títulos, mas dentro de casa nós somos Naamã podre, muitas vezes não respeitado pelos pais, não respeitado pela família, não respeitado pela esposa, não respeitado pelo marido, a sua vida é um inferno. Então são nas horas muitas vezes que nós achamos que estamos tão bem, é que Satanás vem para nos destruir, para nos abater. Vocês vejam que Noé amaldiçoou o seu filho Cão depois de uma grande vitória, depois que eles passaram um período todo e por Deus conquistaram e venceram o dilúvio, e que a família dele queria procriar a terra, porque todos os seres viventes morreram. Noé toma uma atitude que dá a se entender foi errada, ele bebe bastante, e vai deitar na sua tenda e não se veste, fica nu, e o filho dele viu ele nu, Cão. Só que Cão toma uma atitude também totalmente errada, chega para os irmãos e fala, eu vi o pai pelado, vergonha, jamais poderia ter feito isso. Os outros irmãos falam assim, você errou, hein, Cão? Vão até a tenda, pegam um tipo de uma roupa, um cobertor, e entram dessa maneira, um segurando lá, outro segurando cá, vê que a tenda do pai está aqui, olham de longe o corpo do pai, e vem vindo, olha o pé, chegamos perto e joga aquele tipo de manto, aquele tipo de roupa em cima do pai, para esconder a nudez do pai. Quando Noé acorda, alguém conta para ele, fala, olha, o seu filho te viu nu e zombou. Noé amaldiçoou o filho, ele amaldiçoa. Aonde aconteceu isso? Na casa de Noé. Depois de quando? Que eles enfrentaram um grande dilúvio. Depois de quando? Que só a família dele sobreviveu, foi a única família que estava dentro da arca. Era para comemorar, é para eles se alegrarem, mas um pai amaldiçoou o filho. Quando você pensa que você está forte, é aí que a desgraça de Satanás se levanta contra nós. Quem é que vai fazer você passar por essas provas? O Espírito Santo, Deus. Por isso, toda vez que você sair pela manhã, fala, Deus me guarda, Deus me guarda, me proteja, cuida dos meus olhos, Senhor, cuida dos meus ouvidos, cuida, Senhor, da minha boca, Senhor, eu vou dirigir, eu vou pegar uma estrada, me guarda, não deixa, Senhor, que eu entre em discussões ou brigas, em acidentes, Senhor, que eu não venha ter uma velocidade que eu não devo atingir. Senhor, me livra, Senhor, me guarda na minha casa, Senhor, me guarda no meu trabalho, Senhor, que eu não me corrompa, que eu não suje minhas mãos, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre minha vida, porque é nos momentos que você pensa em sair bem, é que você vai cair. Aquele que pensa em sair em pé, cuide para que não caia. Então, observe a tua vida. Quem entendeu, diga amém.